Passei 10 anos aqui dentro, como internado, discriminado. Naquela época era um medo mais horroroso da vida. E fosse marcado como quem marca gado, com ferro, né? Me sentia mal porque eu não podia pegar meus filhos. Nós viemos assim, caçados lá fora, como se caçavam os animais. A gente vinha com a sentença de morrer. Não tinha contato com a gente, nem os próprios padres. Eu tentei me matar quando eu me internei na colônia. Aí eu andava pelo caminho, tinha dia quando eu não aguentava pisar, eu andava de joelho. As pessoas não pisavam nem onde nós pisávamos. Era um isolamento doido. Em 2 séculos, milhares de brasileiros da região norte do país contraíram a hanseníase. Nas matas, garimpos, seringais, em áreas insalubres e de muita pobreza. Centenas morreram sem tratamento. Muitos tiraram a própria vida. A maioria foi arrancada do convívio familiar e profissional e forçada a viver em áreas distantes das cidades. Eu nasci em Santa Rosa do Purus, extrema do Peru com o Brasil, já no Rio Purus, nas cabeceiras. Meu pai morreu, minha mãe ficou viúva, numa extrema pobreza. Agora aí vamos sofrer. Aí contraí essa doença. Naquela época era um medo mais horroroso da vida. Aí o patrão, o dono do seringal, não queria que eu andasse nem no barracão dele. Fui sofrendo e achando ruim, e não queria sacar a sainha da minha mãe, que ainda estava meio em condições, ainda não estava tão aleijado assim. Que quando vi que ia morrer e ele sofrendo também, aí eu decidi. Me bote numa canoa, arruma aí uma canoa e me solte no rio que eu vou ter mão no leprosado. Ou vivo, se eu não morrer, eu chego. Aí resolveu. Mãe colocou numa canoa, botou um litinho de farinha, uma latinha de sardinha e soltou no rio. Passei 10 anos aqui dentro, como internado, discriminado. Eu, meu irmão, um amigo meu pai viveu aqui dentro também, faleceu aqui nessa terra. Agora mesmo vocês estão vendo como é que eu estou aqui. Minha vida foi toda tristeza. Que eu não podia estar no meio de ninguém, tinha que ser na mata, que eu não era mais gente, eu podia ser dele, né? Aí me botou lá na mata, lá me dava comida, aí bolei para um outro canto. Foi aí para um canto, ia para outro, quando não se abusava, me dava comida, outro me dava. Acabou roupa, acabou dormida, acabou tudo, eu dormia no chão. Aquelas viagens de 70 eu tirava sentado assim na ponta da tábua, mesmo assim, todo tempo para aguentar. Aí, com muito sofrimento, eu passei 1 ano e 8 meses sem tomar um banho, que eu não podia descer lá, não tinha água. Que me botaram mesmo lá para eu morrer, mas eu era duro na queda, não morri. A minha família foi muito pobre. Meu pai morreu e deixou todos os filhos pequenos. A minha mãe lavava roupa. Às vezes, para dar alimentação, ela ia para o matador, para pegar labucho, pegar os pés de boi que o pessoal dava para ela. Naquele tempo, não chamava Antenia não, né? Era lepra. Não vou não, que eu não vou deixar meus filhos. Não, você vai, você não pode ficar com seus filhos. Aí eu já tinha outro meninozinho, de 2 anos, 1 ano e 6 meses. Aí eles tomaram o menininho, deram do candário. Aí eu vim, foi o jeito. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa que atinge principalmente a pele e os nervos dos braços e pernas. Tem esse nome em homenagem ao médico norueguês Gerard Hansen, que em 1873 isolou o bacilo. A transmissão é pelas vias aéreas e o contágio acontece depois de um convívio próximo e prolongado com a pessoa doente. O Brasil concentra
15% dos casos conhecidos da doença no mundo. Na região norte, os maiores focos estão em municípios das margens dos rios Madeira, Purus, Juruá e Alto Limões, no entorno de Manaus e em áreas do sul e nordeste do Pará. Essas pessoas, a maioria delas morava em seringais, né, que são locais de interior, na mata, né, então eles vinham de barco até essas colônias. No seringal a gente morava nessas casinhas assim. Isso aqui é a casa do seringueiro. A palheira que a gente derruba na floresta, derruba, e a gente cobre a casa, pastiúba, soalha. Isso aqui é a vida do seringueiro desse jeito da mata. De lá a pessoa ficava mesmo se tratando, para remédio da mata, às vezes remédio da mata mesmo, ficava lá mesmo. Eu conheci gente que pegava o próprio, assim que ele tinha problema no dedo, no nervo, né? Estragava aquele osso, a pessoa mesmo arrancar com as suas próprias mãos, tirar fora aquele osso. Isso acontecia muito no seringal com as pessoas, porque não tinha saúde lá. Trabalho do mesmo jeito, também a pessoa com íngua, conhecia amigo meu, que estava com íngua, e todo doente, com enfermidade, chacrando nas pernas, no pé, obrigado a trabalhar. Aí quando eu passei a cortar a seringa, já após 3 anos que eu estava tomando a sulfona, a gente na mata tinha muito espinho, eu peguei uma estrepada, aí começou um problema de um ferimentozinho no meu pé direito. Aí comecei a sentir dor na perna, né? A perna doía muito, eu já tinha dificuldade de caminhar. Quando era no coste, tudo bem, que eu não levava peso nenhum, né? Depois que esquentava o corpo, eu tinha que, nessa estrada grande, que o meu irmão me ajudava, eu tinha que cortar correndo, era correndo para poder dar conta, né? Quando eu já vinha com leite, né, o balde bastante pesado, aí a perna começava a doer muito, doía muito mesmo, eu chorava muito. Aí eu pedi a Deus chegar onde tivesse um pau atravessado no caminho, né, para me sentar um pouquinho para ver se aliviava mais a dor da minha perna. Aí eu andava pelo caminho, tinha dia quando eu não aguentava pisar, eu andava de joelho. Até que eu cheguei na beira de um garapé, aí um cara disse que por água era melhor para mim ir, que era melhor que pelo caminho. Aí eu desci nesse garapé 5 dias, sem comer, cavando barranco, arrancando raiz com as mãos, acabei logo com as mãos, até que eu vim indo. Quando cheguei na boca do garapé no rio, aí para encurtar a história, eu saí de lá em fevereiro e vim chegar aqui em julho. Mas a viagem era para o Rio, até que cheguei ali, todo lascado. Eu vim doente, me adoeci nesse meio de mundo e me jogaram pra cá. Eu vim meio arrastado. Eu me sentia mal demais, eu ficava com raiva. Quando vi, isso aí é doente, sei lá, é leproso, lá no leprosário, aquilo. Isso não é fácil você falar com ninguém não, rapaz. No meu caso, eu não sabia. Eles disseram pro meu pai, olha, teu filho é doente. Meu pai chorava e minha mãe chorava. Eu não, porque eu não sentia nada. Eu disse, papai, que doença é essa que eu não sinto nada? Já, meu filho, mas você vai ver mais tarde, você vai ver por que eu estou chorando. E depois eu vim saber por que era. Por causa da grande discriminação que a gente sofria. Aí a minha mãe não me levou logo, também não sabia o que era, tratando com remédio caseiro. Até que chegou uma carta para minha mãe, mandando dizer para eles que se ele não me trouxesse para o médico, a polícia ia buscar, que nesse tempo a polícia ia buscar mesmo. E nesse tempo, quando o médico detectava a doença, ele condenava, como que se a gente tivesse cometido um crime, né? Eu fui condenada a viver isolada no leprosário. Aqui era um campo de gado, e as casinhas eram dentro do campo, da lama mesmo. E a gente ficava lá, junto com outras famílias, com outras pessoas doentes também, e separado da família. Foi um sofrimento muito grande, eu não gosto nem de lembrar desse dia da minha separação dos meus pais. Numa das ocasiões que eu saí daqui com meu pai para ir ver o Círio de Belém, no meio da estrada meu pai fez um carro parar, nós subimos, era lá em cima o caminhão, né? Umas 4h30, 5 horas da manhã ele parou numa tapioqueira, na beira da estrada, o motorista parou. Aí ele viu a dificuldade do meu pai e do companheiro dele para descer lá de cima. Aí ele percebeu que isso aí é leproso. Aí meu pai pediu café, tomou tapioca, eu também tomei, com caneco próprio, que eles levavam o caneco, né? Quando foi na hora de subir no carro, ele disse, não, no meu caminhão vocês não viajam mais, aí tem porco e eu não quero o meu porco misturado com leproso. Essa expressão ficou comigo até hoje,
como se fosse marcado a ferro, né? A falta de informações precisas e o preconceito deixaram marcas tão intensas quanto a própria doença. Apesar de quase 90% das pessoas serem naturalmente imunes à hanseníase, os atingidos foram isolados do convívio social. Uma segregação compulsória. Leis obrigavam a captura e o internamento em áreas chamadas de leprosários. E o comandante me olhou e falou que eu tinha condição de viajar, assim. Só que se eu fosse descoberto que eu era doente na época, eles iam ter que me deixar na beira do rio. Fiquei dentro de uma rede. Eu saí à noite para ir ao banheiro para ninguém perceber que eu era doente, né? Eu só tinha mancha, eu perfeitazinha, minha irmã, meus pezinhos, meu nariz, eu só tinha mancha. Aí pelejei para vir para Cruzeiro do Sul, que era onde tinha o tratamento, mas o piloto do avião do governo não deixava eu vir. Eu estava na região de Marabá, eu senti que eu estava doente, aí o pessoal lá se escusaram de mim. Teve gente que até jurou de me matar. Morava lá na casa de uma mulher, a mulher foi lá num povoadozinho que tinha. Aí disseram para ela que era para ela me botar de casa para fora, que eu estava leproso. Aí a senhora disse, não, isso eu não vou fazer com o Manel, porque ele é gente, ele não é bicho do mato. Tudo que o ser humano vê diferente no outro, ele olha 2, 3 vezes. E se for uma lepra que já vem, olha, até mesmo da Bíblia, porque os leprosos usavam um cobertor e um beda-língua aqui, e era sempre no mato, dizendo impuros, 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 que era para ninguém encostar, né? E ficou um negócio assim. Cheguei criança com 10 anos. Aqui a gente cresceu, amei a esposa, fiz vários amigos. Na realidade, isso aqui foi uma faculdade, a faculdade da vida. É isolado, ninguém tinha comunicação com as pessoas, vamos dizer assim, da cidade. Quando a pessoa vinha para cá, o parente lá fora dizia para outras pessoas que o fulano tinha morrido. Daquele portão para dentro não entrava ninguém. Aí o sadio do lado de lá conversava, o doente do lado de cá. E quem ia para lá ia decidido. Quando morresse ia para o cemitério. Sair nem pensava na época. Teve uma época, tinha um vidro, e aí o sadio ficava pelo lado de lá e o doente por aqui, né? Não tinha contato nenhum. Quando eu cheguei para casa, já tinha um rapaz me esperando com outro policial. No meio do caminho, cheguei lá, meu irmão já estava em casa. Nós saímos de casa com uma maleta, para nós 3, e 2 sacos, Ave Maria. Eu já vinha chorando dentro de casa. Muito duro para mim. Saí da minha casa, não vi minha mãe. Áreas de isolamento começaram a surgir na região no final do século XIX. A primeira grande colônia da Amazônia é de 1924, a Colônia do Prata, instalada no município paraense de Igarapé-Açu. Em 1925 é a vez do estado do Amazonas. A colônia Belisário Pena começa a receber pacientes de Paricatuba, margem direita do Rio Negro, a oeste de Manaus. No Acre, em 1927, a colônia Hernânia Agrícola recebe os primeiros internos no município de Cruzeiro do Sul. Em 1928, abre o leprosário Souza Araújo, na capital Rio Branco. Em 1942, é inaugurada Antônio Aleixo, a leste de Manaus, no exato local do encontro das águas do Rio Negro com Solimões. Nesse mesmo ano de 1942, começa a funcionar outra colônia no Pará, Marituba, nas proximidades de Belém. Em 1954, a colônia Jaime Abenatar é aberta em Porto Velho, Rondônia.
Foi primeiro catequese de índio, depois foi colônia correcional, depois foi que foi adaptado para ser leprosário, né? Aqui é o prédio da antiga colônia Belisário Pena. Eu subi essas escadas em 1958, deixando minha mãe na minha terra e para esse isolamento. Tinha prefeito, tinha delegado, tinha guarda, tinha o administrador, tinha o chefe de enfermagem. Os casais dormiam lá para a casinha deles, a companheira fazia a boinha deles. Os solteiros tinham uma pensãozinha, o cozinheiro era doente, o copeiro era doente. Aqui nesse local era uma enfermaria dos homens, né? Onde eu mais ou menos morava por aqui assim. A comida vinha, carne de boi, trazida do belo jardim da beira do rio, em lombo de animal. Tinha 3 burros e tinha o comboieiro para vir deixar. Chegava, entregava, voltava. Aí quando eu cheguei era aquela sujeira medonha, não existia água para fazer a limpeza. Sanitária para o cara aí era lá no meio do campo, uma sanitária não sei para quantas casas, que era a água para tomar um banho era um garapé lá no meio do campo, que lá o boi bebia e tudo. Isso que era precário mesmo. Isso aqui era uma escolinha antiga, onde muitos aprenderam, pelo menos assinar o nome. Tinha um professor, mesmo doentinho, mas ensinou a uma porção deles. Cada um vivia a vidinha dele para lá. Ganhava uma rede, uma coberta e se cuidava para lá. Teve morte aqui de matança. Matavam mesmo, porque não tinha quem. O responsável, cada um mandava em cada um. O doutor era de 8 em 8 dias, ele vinha. Teve médico leprólogo de ter medo da gente. Isso aí é conhecido e aqui tem muitos que conheceu ele. Quando chegava, opa, para lá, aqui não. O preconceito era tamanho que não era permitido a gente andar nas ruas de Manaus. A gente tinha que ficar totalmente isolado aqui dentro mesmo. Aquela época era muito triste. A gente vinha com a sentença de morrer. Quando a gente saía lá da casa dos pais da gente, da família, a gente já vinha para morrer aqui. Os que viviam lá fora, os que eram sadios, como a gente chama, eles não olhavam para a gente por amor. Eles tratavam a gente como uns terror, que nós não tínhamos nada. Nós tínhamos 2 vestidos que o governo dava de ano em ano. Era muito difícil, a gente passava uma vida que não era de ser humano, não. Os dias de visita, ele mandava a gente vestir a melhor roupa que a gente tinha, por mais que fosse remendadinha, né? Mas estava limpinho ali esperando a visita. Eu não recebia visita. A vidraça era passada no meio ali. Quando os parentes da gente vinham visitar a gente não podia conversar, não podia nem pegar na mão do menininho da gente, nem nada. A família da gente ia visitar a gente, era que nem aquele balcão. Tinha uma vidraça, a minha mãe ficava do lado de lá e eu do lado daqui, para não ter contato. Quando um padre ia dar missa lá, a gente ficava lá pro cantinho da gente e o padre com o povo dele do outro lado do parlatório. Não tinha contato com a gente, nem os próprios padres. Tinha tanto preconceito que quando nascia a criança, já tinha de embolar ele ali, nem dava banho nele, já ali embrulhava ele já para tirar. Muitas vezes o menino pegava lebrinha de chuva, pegava resfriado, já pegava uma pneumonia já ali. Já muitos dele morreu. Com
2 dias ou 3, já foi lá avisar que tinha dado a criança para alguém, né? Sem a nossa autorização. Dava sem autorização dos pais. Não tinha mais contato, ninguém sabia quem era os pais adotivos, nada. Nós encontramos ela tinha o quê? 38 anos. Para mim, ela estava nascendo de novo ali naquela hora. Foi um abraço tão grande, tão forte que mexeu muito. Vi muito acontecer, tirar os filhos. E muitos que hoje talvez não encontraram o filho ainda. Eu tinha receio de eu chegar assim, dizer para ela, minha filha, eu sou sua mãe, e ela não aceitar, né? Eu disse que eu tinha receio. No princípio eu tinha vergonha de contar o que eu vou contar para vocês, mas a minha mãe tinha muita deformidade da patologia. E eu cheguei aqui, quando eu vi minha mãe, eu perguntei para ela se não dava para trocar de mãe, que eu queria uma mãe mais bonita, né? Eu nasci aqui em 1939, porque meus pais tinham vindo para cá e se conheceram aqui, né? Meu pai e minha mãe se conheceram aqui, namoraram, né? Casaram aqui. Eu sou o segundo de 11 filhos que minha mãe teve. Quando eu nasci, foi logo separado, naquela época separava, né? E ia para uma creche que hoje tem em Belém. A criança nasceu, separa, nem mamar, não mamava. A primeira mamadinha, nem pensar. Com quase 8 anos incompleto, apareceu uma mancha de hanseníase, eu fui para Marituba, uma enfermeira disse, olha, o que é que essa criança faz aqui, já que o pai e a mãe estão na Colônia do Prata, leva ele para lá para viver com o pai e a mãe. E eu vim para cá em 1947. Porque eu me lembrei da separação quando eu tive com minha mãe, né? Foi também muito forte. Foi uma separação de deixar ali, como se deixasse um objeto que talvez não prestasse mais, né? Foi isso que eu senti muito. No ano de 2010, no Dia dos Pais, meu filho me deu um presente. Ele chegou comigo e disse, papai, eu tenho uma grande mágoa do senhor. O senhor nunca lutou por nós, o senhor nos abandonou, nos deixou lá. Eu digo, meu filho, eu não lhe dei o amor e o carinho que você merecia e que você merece, porque eu era anceniano, eu tive que ser internado no hospital e ficou você e sua mãe. Em 1944, surge o tratamento e a cura definitiva com remédios à base de sulfona. Mesmo assim, o governo brasileiro iria manter o isolamento compulsório por mais 30 anos. Na minha opinião, seria a falta de conhecimento, principalmente com a patologia. Como é hoje, como surgiu a AIDS. A hanseníase na época era a AIDS de hoje, né? Todo mundo tem medo porque não tem conhecimento. A colônia, o hospital, a gente tinha muito medo de vir. Mas foi uma libertação para o anceniano que vivia escondido lá em Manaus. Porque aquele doente que disser que não viveu escondido lá em Manaus é mentiroso. Lá de onde eu vim, eu passei 1 ano praticamente sem sair na rua. Vivia isolado dentro de casa. Quando eu cheguei aqui no hospital, eu fiquei liberto. Aí eu tinha com quem brincar, no meio dos outros. Então, para mim, foi melhor ter vindo para cá do que ter ficado lá. Eu não gosto de me lembrar muito disso. Eu já sofri muito. Toda vida que eu me lembro, eu fico emocionado. Eu passei 19 anos sem ter notícia de parente, de mãe. Então eu não gosto de me lembrar muito disso. Eu tentei me matar quando eu me internei na colônia. Eu tentei tomar veneno para morrer. Mas depois veio uma luz na minha cabeça que eu tinha que cumprir uma sina dada por Deus ou por outra pessoa, e eu tinha que cumprir. Então eu pensei na cabeça de eu não vou fazer isso, né? Passei 1 ano e 4 meses aqui no Aleixo. Era aquele morenão, musculoso, sadio, jogava bola bem, só andava de gravatinha, era o homem que recebia as autoridades, locutor de amplificadora, cantava na Rio Mar, na difusora, né? Fazia aquele auê. Naquele tempo, nós, chamados doentes, os leprosos, nós trabalhávamos para nós mesmos, porque era nós que cuidávamos de nós mesmos. De 28, mais ou menos, 28 para cá, era doença da pele. Até em 1949, depois lepra. Aí já depois de 60
e um bocado para cá, Rancenias. O prefeito disse, aquele que sair do meio dos outros vai pegar um xadrez que ele não vai se esquecer mais nunca na vida. O xadrez era com sal nas paredes. O negócio era... A rotina dos internados muda radicalmente a partir de 1976. Uma portaria do Ministério da Saúde põe fim às antigas colônias. Elas vão sendo desativadas e transformadas em casas de acolhida e hospitais de referência de doenças da pele e tratamento da hanseníase. Quando desativou, nós ficamos à mercê do que fazer, porque ninguém sabia. Os anos e anos que passamos dentro da colônia, então nós ficamos assim. Uma gaiola é aberta, né, para um pássaro, sem saber para onde voar. Se até hoje diversas colônias no Brasil, nós não tínhamos tido identidade, como até hoje as pessoas querem dizer que nós somos os hansenianos. Nós temos um nome, eu tenho um nome, então eu quero ser chamada pelo meu nome, Valdenora. O que é direitos humanos? Que direitos humanos é esse que não me dá a oportunidade de estudar? Eu estava em Marituba, ganhei uma bolsa de estudo e fui nos colégios em Belém, os melhores colégios de Belém, com uma bolsa. Quando eu dava o endereço que eu estava na colônia de Marituba, não tinha vaga no colégio. Isso aconteceu em 4. Tá na cara que foi preconceito. E recebi alta médica. Aí na minha ficha ainda tem assim, adaptada socialmente. Ainda diz isso, né? Mas isso era só no papel. Porque na prática a gente ficava isolado, bem dizer, em casa, porque a gente não podia estudar mais, não podia, né? Não tinha contato. O preconceito hoje não é para hanseníase. O preconceito hoje é da secreta que a gente ficou. Porque eu tenho secreta na mão e eles vão ver a minha secreta na mão. Então o preconceito hoje é sobre a deficiência, não é sobre a doença. A gente recorda o sofrimento que passou, os apavoros, lembra de mãe. O pai não, quando vim já tinha morrido, mas a minha mãe, a gente recorda bastante. Aí ela tinha esse programa, Procura Parentes Perdidos. Aí como eu sabia o nome da minha mãe completo, e o meu, aí eu botei, e ela com o radinho lá em Altamira pegou. Só eu vi a mensagem do teu irmão. Ah, não é, mamãe, a senhora tá ficando doida, tá vendo que ele já morreu não sei quantos anos. Não, ela disse que vai repetir. Aí é o Valdivino Vieira de Freitas. Aí eu peguei, ela escreveu pra mim, aí eu mandei buscar ela. Ah, tu já pensasse 19 anos? O sofrimento faz parte do passado. A medida provisória 373, assinada em 2007 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu o direito à pensão vitalícia. O Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer esse direito. Quem viveu isolado, hoje, constrói uma vida mais digna. Bom, ela não repara o dano causado. Não repara, né? Não tem como você reparar aqueles pais de família que foram separados da esposa, separados dos filhos, ou a mãe que foi separada do marido, veio para cá, foi separada dos filhos. Isso não tem dinheiro que repare. Mas, por outro lado, melhorou um pouco da vida da gente, né? Melhorou, pelo menos, o governo reconheceu isso. E a gente sabia que só um governo de esquerda era capaz de fazer isso. O dinheiro que veio para mim, a compra da caminhonete para mim foi muito ótimo demais. Agora eu não tenho dificuldade para mim vir para cá pro sítio, né? Quando apareceu esse dinheiro, aí eu disse, agora eu vou fazer aquilo que Deus mandou que eu fizesse. Aí eu montei essa horta. Isso aqui é cupu. Aqui é a minha tangerina, já está começando a produzir. Eu tenho uma faixa de 50 pés aqui, que já está nessa idade de 3 anos. Isso aqui é jerimum, é abóbora. Isso aqui já está produzindo, isso aqui é o limão, o Tahiti, né? Isso aqui é pimenta de cheiro. Isso aqui é o açaí Pará. Isso aqui é banana. Sabe, eu não sei nem o nome dessa banana. Eu saio de manhã com uma caixa cheia aí na rua, gritando, olha a verdura, olha a verdura, olha a verdura. Olha a verdura, cheiro verde, quiabo, machixe, pimentinha, tem tudo aqui dentro da caixa.
Quando é 9 horas, eu estou em casa com o dinheiro no bolso e a verdura já vendi todinha. Aí fiz muita coisa, ajeitei essa casa, né? Que essa casinha era feinha, aí eu ajeitei tudo. Aí comprei essa caixa d'água e tudo. E a gente paga muita gente para fazer as coisas para nós, né? Que aí eu ia ver, a gente tinha nem um rádio, que o dinheiro não dava para comprar um rádio, porque se fosse comprar um rádio, faltava o dinheiro da comida, né? Aí quando o Flamengo ia jogar, né? Aí eu ficava, quando passava um, eu perguntava, rapaz, o Flamengo ganhou nada, rapaz. Ia ver, tinha perdido tudo também. Agora na hora que ele vai jogar, né? Eu ia só ligar a televisão. Eu plantei ali um terreno aqui, né? Fechei, ajeitei a casa do meu filho, a mulher me ajudando também, ampliou aqui a casa do sobrinho dela, né? Que é aqui também dentro do terreno. E a gente vai quebrando o galho. As coisas boas que tem, às vezes eu não posso mais me usufruir, mas eu vou continuando e curtindo a vida que a gente tem. O momento de vida que a gente tem, né? Da forma como a gente bem puder. Eu peguei e vesti, fiz tipo lanche, tinha uma coisinha para meus filhos ficar vendendo. Que depois que eu fizesse, eles que estão movimentando isso aí, fazer um lanche e comprei um carrozinho para me andar. Você viu, comprei meu carro. Hoje eu recebo meu dinheiro, me serve para minha alimentação, para o que eu preciso. Ela quer que a gente compre uma casa aqui no terreno do bairro do colégio, mas só tem casa lá embaixo, nas ladeiras, onde a gente, se for para lá, a gente vai continuar isolado. Devido a gente já ter passado tanto tempo isolado, hoje eu quero morar num canto assim, onde eu olho para frente, que eu vejo uma distância, né? Uma visão bem bonita, bem ampla. Aquilo que a gente queria ter na juventude não teve, né? Mas tá bom, a gente quando tá velho precisa mesmo de mais paz no coração, né? Precisa mais tranquilidade. Tô me sentindo bem, tranquilo, graças a Deus. Não tô pagando aluguel. Como a gente estava isolado compulsoriamente, criar os filhos e os netos da gente é um prazer enorme. Porque a gente não tinha esse direito. Casava, os filhos eram tirados da gente. E hoje o que a gente pensa? Dá de tudo de melhor para eles. Não existe coisa melhor, né? É a gente ter o carinho, a proximidade dos filhos, da esposa, dos netos, da família em si. Eu escolhi a cadeira, mas é muito bom. Ele disse, Aldenor, você fez o que você devia fazer, o que você pensou foi certo. Eu pensei também que você ia comprar a cadeira. Isso é bom comprar, porque você alivia mais, aí fica bom pra você passear. Só não vou dizer que você vai pra cidade da cadeira, de que tá certo ou não. Pra mim eu tava me sentindo sadio, que Deus é bom, né? Eu me senti que tá outra pessoa na vida, que eu não tinha mais fé nisso. Eu me senti feliz que o homem é verdadeiro, né? Que ninguém esperava um dinheiro desse nunca. Na mão dos outros não ia sair nunca. Essa casa bonita é a minha casa. A casa que eu ajeitei, fui para Roraima, Venezuela. Andei por aí, solto como um pássaro. Não tomar melhor porque a gente, na hora que sai lá fora, que o pessoal sabe que a gente é doente, a gente ainda fica meio desconfiado com a gente. Essa pensão vitalícia, meu irmão, foi uma bênção de Deus. E que Deus tenha misericórdia com o pastor do presidente Lula, que eu oro todo dia por ele. Que ele se recupere, porque foi o único presidente que se lembrou de nós. Quando recebi, senti um alívio tão grande que eu nem sei. Aí, ligeiramente, eu digo, vou aplicar já numa casa. Eu não clamo de nada, da sorte. Me sinto realizado, tranquilo. E a gente come, bebe todo dia, o dinheirinho dá com suficiência para a gente sobreviver. Eu, pelo menos, hoje me sinto segura. Chegasse no lugar, entrar no restaurante, em qualquer um canto, me alimentar, sair, porque eu já sei quais são meus direitos. Aí a gente tratou de aplicar um pouco, ajudar um pouco as pessoas.
E depois a minha esposa recebeu. E aí a coisa melhorou. O poder de vida aquisitivo da gente melhorou muito. E hoje, no Brasil, foram muitas pessoas beneficiadas. Aqui na comunidade Antônio Aleixo, a gente observa o usufruto que essas pessoas tiveram, né? A qualidade de vida, com certeza. Muitos consertaram suas casas, outros compraram seus carrinhos. E a gente vê a felicidade, a alegria dessas pessoas estarem usufruindo de um direito, claro, que não vai pagar nada o que nós passamos, as perdas que nós tivemos, nada vai pagar. Mas um benefício desse foi muito bem-vindo para dar qualidade de vida para as pessoas. Me sinto feliz pra caramba quando eu vi pela primeira vez um companheiro ir no balcão de um banco receber o dinheiro. Você não sabe que prazer eu senti naquilo. Não era o meu, era do primeiro internado que foi daqui. Mas aquilo me lavou a alma. Tá entendendo? Ele estava assinando a carta de alforria dele, economicamente falando. E é assim a vida, né? A vida é boa, né? É boa.